Graça e paz, fornalha. Aleluia. Quero que nós façamos a leitura do tema deste evento mais uma vez. A palavra do Senhor nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Você está em um ambiente profético. Você está no centro da vontade de Deus. E esse é o momento de nos apresentarmos diante do Senhor como sacrifício vivo diante do seu altar. Esse é o momento que eu quero que você se desligue de tudo que está lá fora. Que você se conecte àquilo que o Espírito Santo tem para falar na tua vida aqui nesta manhã. Esta manhã é uma manhã de transformação. É uma manhã onde o Senhor marcará a sua vida como jamais marcou antes. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O nosso Pai se faz presente neste lugar. E aonde Ele está, há transformação, a mudança. Nesse momento eu quero te encorajar a fechar os seus olhos neste momento e dizer: Jesus. Repita comigo: Jesus. Eu não quero mais ser o mesmo. Jesus, transforma a minha vida nesta manhã. Aleluia. Metanoia. Queridos, quando eu digo que nós estamos em um ambiente profético, é porque aquilo que está sendo profetizado sobre a tua vida aqui se tornará em realidade. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós estamos sendo impactados pela glória de Deus, para impactar outras pessoas. E essa palavra metanoia, como alguns pastores já passaram por aqui, explicou um pouco sobre ela. Nós sabemos que ela significa mudança de mente. Mudança de mente. Mas essa mudança de mente, pela qual Paulo está dizendo aqui, vai muito além de um simples modo de pensar. Esta palavra metanoia, ela significa uma mudança de mente de modo completo, de modo a mudar não só a sua maneira de pensar, mas a sua maneira de se comportar, a sua maneira de agir, a sua maneira de ser. Essa é a metanoia que o Senhor espera de mim, de você aqui nessa manhã. E quando o Senhor falou comigo a respeito deste tema, Deus me levou a refletir a respeito de um assunto que também tem o prefixo meta. Como nós aprendemos, metanoia é uma palavra grega do qual tem um prefixo que significa meta, mudança, e nous, mente. Então há uma mudança de mente. Mas o Espírito Santo me levou a ir um pouco naquilo que muitos jovens e adolescentes daqui vivem, veem, porém não sabem que podem viver. Existe uma outra palavra que se chama meta-humano. Como nós sabemos, meta significa mudança, transformação. E o que Deus quer fazer comigo e com você é fazer de nós, além do humano,
O que Deus quer fazer de mim e de você é um meta humano. Quando nós vamos para a ficção, nós vemos esse termo ser usado para quê? Para mutantes, para super-heróis. Pessoas que são dotadas de super-poderes. Mas eu quero te encorajar a viajar na palavra de Deus, para que eu e você aprenda que o que o Senhor espera de mim e de você é que nós sejamos além do humano, além do natural, além daquilo que nós enxergamos aqui na terra. Quando nós olhamos para algumas características de um meta humano, nós vemos situações que eles vivem, e as características são muitas. Um meta humano é alguém que tem um super poder, é alguém que luta contra o mal, é alguém que é determinado e não se rende diante das circunstâncias, é alguém que é invencível, é alguém que jamais morre. Isso é o que o Senhor espera de mim e de você. E tudo isso nós podemos ser no Senhor. Sabe, queridos, quando nós olhamos para essas características, nós olhamos para características de uma pessoa incrível. E o que eu quero profetizar sobre esta geração, o que eu quero profetizar sobre a tua vida, é que o Senhor quer fazer de você alguém incrível. É por isso que o título dessa mensagem é Os Incríveis. Porque nessa manhã o Fornalha se transformará em um lugar, em um ambiente onde Deus gerará jovens incríveis. Aleluia! Somente o Senhor pode gerar alguém incrível. Somente um Deus incrível pode gerar e fazer de pessoas simples como você e eu alguém incrível. Eu quero te encorajar a viajar comigo em um texto que foi falado aqui ontem, mas que eu não me canso de meditar, porque eu creio que Deus tem algo grandioso a ministrar em nossas vidas. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 1. O livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos conta, a partir do versículo 1, que o Império Babilônico, ele vem e sitia Jerusalém, ele sitia o reino de Judá. E naquela ocasião, Nabucodonosor, ao tomar posse daquele território, como foi falado pelo pastor Marcondes ontem aqui, quando se ganhava um território, eles pegavam as pessoas, o Império Babilônico, ele pegava as pessoas e exilava em sua nação. Eles subjugavam as pessoas. Eles colocavam as pessoas debaixo da sua cultura. Às vezes a gente olha para outros impérios que houve sobre a face da terra e vemos que muitos imperadores, quando invadiam um determinado território, ele mandava matar todos, ele mandava aniquilar a raça. Só que o que nós precisamos entender é que o Império Babilônico representa aquilo que Paulo está dizendo para mim e para você, para não se conformar. Sabe, queridos, desde o início deste evento está sendo falado a respeito de não nos conformarmos com o presente século, assim como em outras versões vai dizer: não vos conformeis com este mundo,
Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com as situações que temos vivido. E quando eu olho para essa invasão babilônica, eu vejo quão nocivo é uma invasão que não aniquila. Porque uma invasão como essa paralisa e impede que se avance novamente. Mas a palavra de Deus vai nos contar que quando esse império então invade, sitia Jerusalém, invade, sitia Judá e leva cativo ali muitos prisioneiros, a palavra do Senhor diz que há uma ordem do rei a Aspenaz, o chefe dos eunucos, e a ordem é a seguinte: buscai no reino de Judá jovens formosos, inteligentes, conhecedores de todas as culturas, e que sejam aptos para servir no palácio real. Sabe, queridos, quando nós olhamos para o Império Babilônico, nós vemos exatamente aquilo que nós temos vivido no nosso presente século. Às vezes é muito fácil a gente falar lá de fora, mas nessa manhã o Senhor quer falar conosco que estamos aqui dentro. Sabe, queridos, nós precisamos entender que muitas das vezes a Babilônia lá fora vai tentar paralisar aquilo que você tem de mais importante na presença de Deus. Quando nós olhamos, nós vemos que esse rei sabia o que ele precisava para que o seu reino fosse bem sucedido. Jovens, cheios de vigor, inteligentes, que tivessem disposição, porque a maior arma que o mundo já viu está aqui. Amém. Tudo que o diabo quer é cauterizar a sua mente. Tudo que o diabo quer é paralisar os seus sonhos. Tudo que o diabo quer é roubar aquilo que Deus te deu. E a palavra do Senhor vai nos dizer que no meio daqueles que foram levados para a Babilônia havia muitos jovens. A Bíblia não nos dá detalhes de quantos jovens foram para aquele lugar. A Bíblia não nos fala se foram milhares e milhares de jovens para aquele lugar. Mas a Bíblia nos revela que havia 4 jovens que foram para aquele lugar, que fizeram a diferença naquele lugar: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o que me chama a atenção é que quando eles chegam no reino babilônico, a primeira coisa que eles fazem é trocar os seus nomes. A Daniel chamou Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Trocaram as suas identidades, trocaram os seus nomes, os tiraram do seu país e os colocaram para serem subjugados. Mas isso não tirou de dentro deles quem eles eram. E o que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã é que esses jovens nos dão a receita para que eu e você nos transformemos em homens e mulheres incríveis na presença de Deus. Acompanhe comigo a partir do versículo 12. Daniel capítulo 1, versículo 12. Versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe
a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-me, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja de diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Ele entendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias dos reis. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Então, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Sabe, queridos, o primeiro ponto, a primeira ingrediente desta receita para que eu e você nos tornemos jovens incríveis, nos tornemos pessoas que vivam aquilo que Deus tem para nós, é entender que alguém incrível sabe tomar decisões, que alguém incrível não se entrega com facilidade. Como nós lemos, a Bíblia diz que Nabucodonosor tira esses jovens da sua nação, muda os seus nomes e os coloca para comer uma ração que ele dá. E isso é o que o mundo tem tentado fazer com você. Tem tentado te tirar do seio da sua família, te desconstruir e dar comida de porco para você. E a palavra do Senhor vai nos dizer que esses jovens, mesmo recebendo esta ordem, Daniel se levanta e diz: eu tomo uma decisão de não me contaminar. Eu tomo uma decisão de não me alimentar daquilo que o rei deseja. Eu tomo a decisão de não me contaminar com as finas iguarias do rei, com aquilo que ele bebe, com aquilo que ele come, com aquilo que ele faz. Sabe, queridos, nós precisamos decidir isso na nossa vida. Como eu disse, esses jovens tiveram a sua identidade tirada, eles tiveram o seu nome mudado, mas não mudou o coração. Eles foram tirados do seu país. Sabe, você saiu da sua casa e veio para este lugar. Às vezes o seu pai não está aqui, o seu pastor não está aqui, sua mãe não está aqui, ou por quem você mora não está aqui. E ontem eu comentava com um jovem a respeito disso. Sabe o que os jovens têm tido dificuldade em nossa geração? É de ser quem eles são quando ninguém está vendo.
Eles não estavam na sua pátria, eles tinham o seu nome alterado, mas eles permaneceram sendo fiel ao Senhor. Amém. O que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos tomar a decisão de vivermos aquilo que Ele tem para nós, e não aquilo que o mundo deseja enfiar de goela abaixo em nós. Pastor, mas como eu vou fazer isso? Eu vivo no mundo, eu vivo em um ambiente onde as pessoas vivem dessa maneira. Eles também estavam em uma nação onde que aquilo era muito comum. Mas eu me recordo em uma oportunidade, Jesus orando pelos seus discípulos, e o que eu aprendo é que essa oração, ela vem para alcançar a minha e a sua vida. Jesus, em uma oportunidade, ora pelos seus discípulos e diz: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Glória a Deus. Sabe, eu e você não precisamos sair do mundo para sermos incríveis. Pelo contrário, só dá para ser incrível se nós formos diferentes desse mundo. É isso que o Senhor espera. Sabe, queridos, quando olhamos para essa história, eu vejo isso acontecendo na vida de Daniel. Enquanto era muito natural se alimentar daquilo que a Babilônia dava, Daniel se levanta e diz: eu não quero comer desta comida, eu quero legumes, frutas e água. Eu quero algo que verdadeiramente me sustente. Sabe, queridos, eu fico a imaginar o banquete de um rei. Você já parou para pensar isso? A Bíblia está dizendo que o rei mandou que servisse aquilo que se servia na sua mesa. Tudo o que o dinheiro podia comprar. Eu imagino que havia comidas ali que Daniel e os seus companheiros nunca haviam ouvido falar que havia. Foi colocado diante deles, mas eles disseram: não, eu escolho viver a vontade de Deus. Eu escolho me alimentar de algo que mudará a minha vida. Eu escolho viver algo extraordinário. O que eles escolheram foi deixar aquilo que é nocivo, deixar aquilo que pode levar à morte, e passaram a se alimentar daquilo que traria vida e traria em abundância. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Queridos, nós precisamos compreender que Deus tem nos chamado para sermos além de simples humanos. Você jovem está aqui nesses dias, você não pode sair daqui da mesma maneira que você chegou. Às vezes você olha para as circunstâncias da sua vida e diz: pastor, mas eu vivo tal situação na minha família já há tanto tempo, isso é tão normal. Mas basta uma decisão tua para que Deus transforme tudo, para que sua casa seja transformada. Às vezes está faltando um posicionamento seu. Sabe, queridos, nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui neste lugar para nos ensinar a sermos incríveis. Alguém incrível não se alimenta de qualquer coisa. Alguém incrível não aceita tudo aquilo que as pessoas impõem. Como ontem foi falado a respeito disso, e nessa manhã eu quero repetir a respeito disso. Quantas pessoas
Quantos jovens estão aceitando aquilo que tem sido imposto pela mídia, pelas redes sociais? Aquilo que tem sido imposto nas nossas escolas, aquilo que tem sido imposto nas universidades, aquilo que tem sido imposto diante de você. Quantos jovens estão recebendo isso e ficando calados? O que o Senhor espera de mim e de você é que nós venhamos a observar bem aquilo que nós temos comido, daquilo que nós temos nos alimentado. Será que aquilo que tem alimentado a nossa vida produz vida ou produz morte? Será que lá quando você está na sua faculdade, o tipo de conversa que você tem tido lá tem alimentado a sua vida ou tem trago destruição sobre o seu coração? Nós precisamos nos preocupar com aquilo que temos nos alimentado. A palavra do Senhor aqui, nós acabamos de ler, onde Daniel, ele se compromete a não se alimentar daquilo. Então ele chega diante do copeiro-chefe, aquele que era responsável pela comida, seria o Pedrão daquele lugar. Ele chega diante dele e diz: olha, eu quero comer outra coisa, eu tenho intolerância a alimento da Babilônia, eu quero comer verduras e frutas e beber água, eu quero comer algo que vai mudar a minha história, algo que vai mudar a minha vida. E a Bíblia vai dizer que aquele homem fica preocupado e diz: olha, o rei pode mandar me matar se ele ficar sabendo que você não está comendo aquilo que te mandaram comer. Mas ele disse: vamos fazer uma experiência. Experimenta nos 10 dias. Nós não vamos comer dessa comida. Nos dá legumes e frutas e água para beber. E em 10 dias você vê o que faz. E a Bíblia diz que então eles fizeram essa experiência. E ao final dos 10 dias, ao final de quantos dias? 10 dias. Ao final de 10 dias, esses jovens estavam mais formosos, mais fortes, mais inteligentes do que todos os outros que comia das finas iguarias do rei. Quero profetizar sobre o fornalha. Eu vim de São Simão para cá, e em nome de Jesus nós vamos voltar para lá mais formosos, mais fortes, mais inteligentes e mais cheios da presença do Senhor. Muitos sabem que a cidade de São Simão é conhecida por uma cidade de carnaval, e isso está acabando. Porque nessa manhã eu profetizo que aquela cidade é do Senhor Jesus. No dia que eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo por 2 pessoas de uma notícia ruim, que alguém já havia morrido na praia. Alguém alcoolizado entrou na água, e isso é muito comum lá nessa época de carnaval. Por quê? Porque o alimento da Babilônia leva à morte. Mas aquilo que nós estamos alimentando aqui leva para a vida eterna. Sabe, queridos, nós não viemos aqui por acaso. As nossas decisões, a minha e a sua decisão aqui nesta manhã, de não se contaminar, de se alimentar daquilo que é verdadeiro e aquilo que vai transformar a sua vida, vai determinar se você será ou não uma pessoa incrível no Senhor.
Isso é o que determina quem nós seremos. Sabe, amados, nós precisamos buscar ser diferentes, buscar viver uma vida de santidade, buscar nos alimentar com a palavra, com a oração. Quantos jovens que estão aqui nessa manhã, que quando nós fazemos um momento de oração, ao ouvir a sua própria voz, acham que estão ficando loucos. Mas o que o Senhor espera de mim e de você é que isso seja algo normal. O que é anormal é você não falar com o seu pai. O que é anormal é você não buscar um alimento sólido que tire toda a fome de Deus que você precisa. O que não é normal é olhar para tudo aquilo que acontece no mundo lá fora e achar que está tudo bem, que dá para viver dessa maneira. Não dá para viver assim. E existe um terceiro ingrediente que eu aprendo com esses jovens, que para sermos alguém incrível, nós precisamos entender que precisamos buscar o sobrenatural de Deus. Quando nós nos posicionamos, quando nós decidimos não se contaminar, quando nós escolhemos aquilo que nos alimentamos, é certo que viveremos algo sobrenatural. Amém. É certo que viveremos algo além do humano. É certo que viveremos algo grandioso em nossas vidas. E quando eu olho para a vida desses jovens, eu vejo isso acontecer nitidamente nos seus corações. Depois então que eles são experimentados por aqueles 10 dias, o copeiro então vê que eles ficaram mais bonitos, mais fortes, mais inteligentes. E quando ele nota isso, ele fala: então agora esses meninos não precisam mais da ração da Babilônia, porque o que eles precisam, eles já têm. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que quando você voltar para a tua casa, você não vai precisar mais se alimentar daquilo que você alimentava lá antes. Amém. Quando você voltar para a sua escola, para a sua universidade, você vai viver algo extraordinário. Amém. As pessoas vão olhar para você e falar: aconteceu algo diferente contigo durante esses 4 dias. Eles vão olhar para você e vão dizer: o que aconteceu que você veio mais bonito? O que aconteceu que você parece estar mais forte? O que aconteceu que a hora que você chegou aqui, eu senti uma paz que excede todo entendimento? Sabe, queridos, é isso que o Senhor tem para nós. E a palavra vai nos dizer então que Ele tira aquele alimento e passa a alimentá-los. Só que o período de treinamento ainda não acabou. A experiência foi 10 dias. Mas o período de treinamento era 3 anos. Sabe o que é 3 anos? Seminário de teologia. Sabe o que é 3 anos? 3 anos é o período que se demora para que você forme uma universidade, aproximadamente 3, 4, 5 anos, dependendo do curso. Sabe o que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração? É que tem muitos jovens que estão entrando nas universidades e se perdendo lá dentro, porque estão comendo comida de porco. Tem muitos jovens que estão se perdendo dentro das universidades, porque estão se alimentando de coisa errada. Ei, eu não quero que você deixe de estudar.
Eu não quero que você deixe de aprender. O que você precisa deixar é a comida de porco que você está se alimentando. Sabe, quando eu olho para a vida desses jovens, eu vejo que eles estavam no mundo, sim ou não? Eles estavam na Babilônia, aprendendo a cultura da Babilônia, a língua da Babilônia, porém a Babilônia não estava dentro deles. Sabe, queridos, o maior desafio de um crente é entrar na universidade e sair dela crente. Eu falo por mim, porque lá os manjares estão à mesa. Mas é necessário se decidir. É necessário escolher aquilo que se alimenta. É necessário ver aonde nós estamos buscando verdadeiro alimento. É necessário saber quem você é. Existem muitos jovens que não sabem quem são. Existem jovens aqui nessa manhã que têm complexo de inferioridade. Existem jovens aqui nesta manhã que não sabem o que é a figura paterna, e por não saber quem é o seu pai, não sabe o Deus a qual serve. A primeira coisa que nós precisamos entender, amados, é saber quem nós somos. Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós passamos a viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. E quando eu olho para a vida desses jovens, eu vejo que ao final do período de 3 anos, acabou a faculdade, acabou o seminário. Agora é hora de ver se você é verdadeiramente incrível. Quando eu olho para o final do treinamento desses jovens, eu vejo esses jovens sendo experimentados e sendo incríveis em tudo que fazem. A Bíblia vai dizer que a todos eles foi dado inteligência e conhecimento, sabedoria. Mas a Daniel foi dado um dom especial de interpretação de sonhos. O que é isso? Super poderes. Deus fez de Daniel alguém incrível. O capítulo 2 de Daniel vai contar essa história e dizer que Nabucodonosor, em uma certa noite, ele tem um sonho e ele fica perturbado com aquele sonho. E ele chama todos os encantadores e magos e todos os sábios do seu reino e reúne eles e diz: olha, eu tive um sonho e eu preciso que decifre esse sonho. Só que ele lançou um desafio que era praticamente impossível. Ele diz: olha, eu não só quero que revele o que significa o sonho, mas vocês terão que revelar o sonho. Eu não vou contar o sonho para vocês. É como se eu chegasse para o pastor Marconi e dissesse: olha, pastor, eu sonhei um negócio hoje, eu queria que você me falasse o que é, mas eu não vou te contar o sonho não. Os magos ficaram loucos e falou: rei, é impossível que a gente saiba algo assim. Nunca foi pedido por nenhum rei, por nenhum imperador, que tal coisa fosse feita. Então o rei fez um decreto e mandou matar todos. Mandou matar a todos. E quem fazia parte desses que seriam mortos? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando Daniel ouviu a respeito disso, quando Daniel ouviu a respeito do decreto do rei,
Ele foi até aquele que era responsável pela chacina. Ele foi até aquele que era responsável por matar a todos e disse: olha, me dê um tempo e me introduza na presença do rei, porque o Deus a qual eu sirvo me direcionará e revelará o sonho do rei. E ele chegou para os seus companheiros e disse: clamemos ao Senhor, para que Deus nos livre, e livre a todos. Não livre só a nossa pele, mas a todos. E eles então começaram a orar. E dado o tempo, Daniel então vai de novo àquele chefe, e ele o introduz na presença do rei. E a palavra do Senhor nos diz que Daniel revela o sonho que Nabucodonosor havia tido, com detalhes, e fala de tudo aquilo que aconteceria. Final da história: Daniel, de alguém condenado à morte, se transformou no governador da província da Babilônia. Só Deus pode fazer de pessoas comuns pessoas incríveis. No capítulo 3 vai contar a história do fornalha. A Bíblia diz que Nabucodonosor agora levanta uma estátua de ouro e põe que toda a província deveria adorá-lo ao som dos instrumentos. E quando os instrumentos eram tocados, toda a Babilônia se prostrava, menos 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se prostravam. Então alguém viu isso e chegou diante do rei e disse: olha, rei, esses 3 jovens do qual o Senhor colocou sobre as coisas da província, esses 3 jovens não se prostram diante da estátua de ouro que o Senhor levantou. Eles não fazem caso de ti, ó rei. Então se acendeu a fúria no rei, e ele mandou chamar eles e diz: olha, agora a gente vai tocar a música e vocês vão prostrar. Tocou-se a música e eles não se prostrou. Então o rei se enfureceu, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E como ontem nós ouvimos aqui, os 3 jovens foram jogados lá dentro. E o que me chama a atenção é que eles foram jogados atados. E a Bíblia descreve que eles foram atados com as suas vestes, com seus chapéus e com tudo aquilo que possuíam. É dessa maneira que o mundo quer te ver, atado, com a sua Bíblia escondida, porque lá na faculdade eu não posso ser crente. Ninguém pode saber, conta para ninguém não. Sou 007 Jesus aqui. Mas a Bíblia diz que eles foram jogados ali atados. Quem sabe as pessoas podem olhar para você, apontar o dedo e te amarrando e dizer: não, deixa isso para lá, porque ele é crente. Mas a Bíblia diz também que depois que eles foram lançados ali, eles saíram dali não mais atados, mas livres. E o rei Nabucodonosor, quando viu eles livres lá dentro da fornalha, quando viu eles passeando lá dentro, chamou toda a sua equipe, os governadores, os prefeitos e todos aqueles que estavam ali, e disse: ei, nós não jogamos 3 jovens atados lá dentro? Sim, rei, foi isso que aconteceu. Mas eu vejo 4 e eles estão passeando no fogo. E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Esse 4 tem a aparência completamente diferente. Então Nabucodonosor chega na porta da fornalha e diz: Sadraque, Mesaque e Abednego,
servos do Deus Altíssimo. Venha para fora. E aqueles jovens saem, não mais atados, mas livres. E quando eles saem daquele lugar, todos adoram a Deus, dizendo: esse é o Deus vivo, esse é o Deus verdadeiro, esse é aquele que transforma, esse é aquele que faz de pessoas simples pessoas incríveis. Quando você chegar na sua cidade, quando você chegar na sua casa, as pessoas vão te ver de maneira diferente. As pessoas vão ser impactadas pelo poder de Deus sobre a tua vida. As pessoas vão reconhecer que há algo diferente em você. E ontem, quando havia ministração aqui, eu achei interessante. Outro dia eu me questionei a respeito disso. Onde foi parar Daniel nessa hora da fornalha? Onde estava Daniel, já que Daniel era governador da província da Babilônia? Eu fiz essa pergunta a mim mesmo há alguns anos atrás, e há algum tempo o Espírito Santo me respondeu isso. Sabe, jovem, às vezes para você o que Deus tem é fornalha. Às vezes para o outro jovem que está do teu lado é a cova dos leões. A Bíblia diz então que em uma outra oportunidade Daniel é jogado na cova dos leões porque orava. Porque havia um decreto do rei que não se podia fazer petição nenhuma a não ser ao rei. Mas Daniel fazia questão de abrir a sua janela e orar 3 vezes ao dia, como era o seu costume. Eu não sei o que você tem enfrentado, se é fornalha ou se é cova dos leões. O que eu aprendo com a história desses jovens é que eles foram incríveis em tudo aquilo que eles passaram. Eles saíram da fornalha ilesos, sem se chamuscar os seus cabelos, sem cheiro de fumaça em suas vestes. E a palavra do Senhor também vai nos dizer que Daniel foi jogado na cova dos leões, e os leões passaram a noite inteira com fome. E o que eu e você precisamos entender, amados, é que só há uma maneira de nós sermos incríveis no Senhor: é nos submeter à vontade dele. É tomar a decisão firme de não se contaminar com aquilo que o mundo tenta enfiar em mim e você. É escolher aquilo que nós temos nos alimentado. E é entender que para viver o sobrenatural de Deus é necessário se transformar, é necessário haver uma metanoia em nossa mente, é necessário deixar este presente século e passar a viver algo extraordinário que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos viver isso. Oh, Jesus. Sabe, queridos, um dia em um evento como esse, onde havia milhares de jovens, o pastor que ministrava naquela noite, ele disse algo. Ele disse: quantos jovens aqui desejam marcar a sua geração? Quantos jovens aqui desejam ser instrumentos da parte de Deus na sua geração? Como eu disse, havia milhares de jovens naquele lugar, aproximadamente 9.000. E eu estava naquele auditório. E quando ele fez aquela pergunta, dizendo:
Há alguém aqui que deseja marcar a sua geração. Há alguém aqui que quer viver uma vida diferente. Há alguém aqui que deseja incendiar os seus. Vem aqui à frente. Então eu mais que depressa me levantei, porque o meu coração queimou. Eu falei: Senhor, eu nunca mais quero ser o mesmo. Eu tinha 14 anos de idade. Eu me levantei naquele auditório e fui lá à frente receber a oração. E como muitos de vocês aqui que podem estar aqui dizendo: pastor, será que isso acontece? Acontece. Porque eu fui lá receber uma oração, e enquanto ele ministrava aquela oração, ele disse: há jovens aqui que um dia estarão ministrando em um evento como esse, e jovens serão impactados pela glória de Deus, e Deus levantará uma geração